Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bom, meu amor? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast. O meu nome é Karine, eu sou psicanalista e nesse espaço nós abordamos temas sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, autocuidado e questões do nosso dia a dia, né? No nosso podcast, nesse quinto episódio, a gente vai estar falando sobre o poder da autoestima e da valorização pessoal. E para falar sobre esse tema, a gente convidou a psicóloga Nicimari Romera. Nicimari, eu quero te agradecer por ter aceitado bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda e pode falar um pouquinho sobre você, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada, Karine. Eu agradeço muito pelo convite. Confesso que são coisas novas, assim, que eu tô começando a explorar nesse meio da psicologia também. Mas, bom, eu sou a Simari, eu tenho 26 anos, fiz uma semana atrás, 26 anos. E eu comecei a explorar mais a psicologia em si há pouco tempo, por incrível que pareça. Faz uma média de 6, 7 meses que eu comecei a explorar o mundo como psicóloga mesmo. Eu já sou formada há mais de um ano e meio, me formei no final de 2024, e só que eu fiquei um ano mais em stand-by nesse assunto para dar uma respirada, para entender aonde eu queria realmente tocar, até que eu comecei a realmente explorar o mundo ali. Ah, bacana, bacana. Você faz atendimentos online, Nicimari, ou atendimentos assim, em clínicas? Atende todo tipo de público, assim, de paciente, no caso, adulto, criança, todo tipo de Geralmente paciente. eu atendo mais adultos de 18 anos para cima. O meu nicho já está bem segmentado, assim, meu público e tudo mais. Então, tá bem entre 18 e 45 anos. É difícil sair dessa faixa etária. Então, tá bem segmentado já. A maioria é mulheres. Eu acredito que 98% do meu público, dos meus pacientes também são mulheres. E eu atendo só online. Para mim, o meu trabalho é literalmente só online e para trazer também a comodidade, tanto para os pacientes, para eles estarem no ambiente confortável deles, na casa e tudo mais, e também por eu ter começado há pouco tempo, então eu resolvi começar a explorar mais sobre essa questão do online. Ah, bacana, bacana. Esse tema que nós vamos falar é bem bacana, né, Nicimari? Porque as pessoas, as mulheres principalmente, né, elas têm algumas questões que precisam ser resolvidas, principalmente quando, na questão de casa, né, da sociedade, quando a gente é cobrada, né, no nosso dia a dia. E bater esse papo com você sobre isso é bem, bem bacana mesmo. Você lidar muito com esse assunto. Eu tenho acompanhado você pelas redes sociais e eu vejo assim, como você fala, né, as coisas que você aborda, muito bacana. Sim, obrigada, com certeza. Esse assunto foi algo que eu me identifiquei muito há muito tempo atrás. Eu fui entendendo coisas que eu trabalhei também muito comigo e também com amigas até, que a gente vai conversando e a gente vai entendendo o que que a gente gosta de conversar, o que que não. E eu segmentei o meu nicho bem para essa parte mesmo. Da autoconfiança, da autoestima, para a pessoa conseguir se reconectar com ela mesma, principalmente as mulheres, como você trouxe, a gente tem mil e uma coisas para fazer no nosso dia a dia e às vezes a gente acaba se perdendo. Sim, sim, verdade. Nosso dia a dia é tão completo, assim, tão cheio de atividades, tantas coisas, né? Sim. Então, assim, a gente pode começar falando o que é autoestima, na verdade, né? A gente abordando o nosso tema, o que de fato é autoestima, assim, esse Mário, porque as pessoas, elas acham que o autoestima é só o externo, se arrumar, enfim. Explica pra Sim, gente um pouquinho. perfeito. A autoestima, ela nada mais é do que a crença do que a pessoa tem sobre ela mesma, né? Sobre seus valores, seus propósitos, se ela realmente consegue atingir um objetivo
que ela precisa e tudo mais. O cuidado com ela mesma também vai muito da autoestima, porque quando a gente está com essa parte de autoestima baixa, a gente acaba nem se cuidando também. Então, vai muito além de só, às vezes, uma crença ou alguma coisa mais interna, mas todo o externo colabora para essa autoestima nossa. E isso começa, né, há um tempo atrás, né, desde a nossa infância, né, Ismael? Isso faz muito, como isso mexe com a gente, né, a forma como a gente enxerga o mundo na nossa infância, né? Sim, com certeza. É muito do incentivo dos pais, dos professores até da escola. Quando a gente tem esse incentivo, essa autoconfiança deles também com a gente, faz com que a gente fique mais feliz, que a gente confie na gente, que a gente consiga estabelecer as coisas que a gente gostaria de fazer na vida, né? Mas quando a gente tem essa falta de estímulos, aí vem muitas pessoas que ficam reprimidas, que às vezes vão tentar conversar e não conseguem, e vai levando uma coisa para outra, vai levando a autoestima para autoconfiança, para todas as coisas que a gente vai segmentando ali nesse cenário. E como é importante, né, para a gente ter uma confiança na gente, até para a gente lidar, né, com o nosso trabalho, nossa família, né, o nosso dia a dia, e desafio também, né? Sim, com certeza. Tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal, a autoestima, a autoconfiança, ela interfere em tudo. E se a gente não tem isso, a gente pode acabar levando para um lugar que às vezes a gente nem é. Às vezes a gente pode ser um bom profissional, a gente pode estar entregando muito, a gente pode estar fazendo muitas e muitas coisas, mas no final das contas acaba que a gente acha que a gente não é tudo aquilo. Sim, assim, esse passo até a gente se tornar confiante, né, isso, como você falou, não tem nada a ver com o externo, né? As pessoas, elas acham que isso é só, eu vou andar bonita, eu vou andar bem vestida, e eu vou me sentir bem assim. Mas tem tantas pessoas que têm tanto sucesso e que ainda assim se sentem com baixa autoestima, que não se sentem valorizados o suficiente. Sim, com certeza. E isso pode vir até de pessoas que foram muito incentivadas na vida antigamente, assim, quando eram crianças e tudo mais, mas que sempre tem essa busca de tipo, putz, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, eu não tô sendo o suficiente. E aí ela pode ser uma baita profissional, pode ser uma baita pessoa, pode ser carinhosa, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas no Uhum. final das contas, se ela não tem essa autoestima, essa confiança com ela mesma, ela nunca vai ser quem ela realmente é ou quem ela poderia ser se ela conseguisse se enxergar. Sim, e quais são as coisas assim que as pessoas mais conversam assim com você, Mário? Quando a pessoa ela está se sentindo triste, inferior por alguma coisa, o que mais ela aborda? Assim, de onde chega essa o que as pessoas falam, né? Como Uhum. chega isso? É amigos, relacionamentos? Onde mais chegam? Olha, por incrível que pareça, você chega na pessoa não confiando nela mesma, de verdade. Ela, mas em relação a trabalhos. Porque ela acredita que ela não consegue alcançar o objetivo que ela gostaria de alcançar, e aí no relacionamento ela não tem tanta confiança, ela acaba aceitando o que ela deveria não aceitar, fazendo coisas além do que ela poderia fazer ali para o parceiro e tudo mais. Então, mas o que chega mais para mim mesmo é em relação ao trabalho, porque as pessoas acabam acreditando que elas não têm esse potencial delas, só que elas realmente, na verdade, elas têm. Sim, às vezes está num cargo tão grande, né, onde as pessoas almejam chegar e ela está ali, mas ela não se sente, né, confiante. Exato. Exatamente. Às vezes ela está sendo exemplo para muitas pessoas, está direcionando muitas pessoas, está fazendo várias coisas e vem isso como tipo, putz, eu acho que eu não estou sendo tão reconhecida, não estou sendo tão boa quanto eu deveria ser. Inclusive, esse é um assunto que eu abordei muito comigo mesma no passado.
eu também tinha uma outra profissão totalmente diferente e eu também tinha essa questão comigo. Então eu gosto muito de trabalhar isso tanto com meus pacientes, porque eu também aprendo mais ainda para eu conseguir aplicar até mesmo na minha vida, sabe? Sim. Eu também passei por uma questão, e eu acho que todo mundo, um momento na vida, passou por uma questão de se auto-reavaliar, né? De Sim. falar assim, nossa, eu não sou suficiente para isso. E eu também passei uma questão na minha parte profissional, né? Eu tive que fazer tratamento, na real mesmo, um tratamento mesmo, de um ano, porque eu fiquei 7 anos num determinado lugar onde, mesmo que eu fizesse a todo tempo, eu não conseguia sair do lugar, porque primeiro que eu não me enxergava o suficientemente para sair daquele lugar. Então, quando você não se enxerga, parece que as coisas em volta ela não contribuem, né? E quando você sofre algum tipo de assédio no trabalho, não assédio assim sexual, mas um assédio assim moral, né? De Uhum. hierarquia, né? Eu acho que isso as pessoas sofrem muito, né? As pessoas se aproveitam de onde estão, né? Naquela situação, naquele cargo, para tratar você de uma forma assim inferior. Então, assim, eu passei por essas questões também. E eu tive que fazer esse tratamento de um ano, não foi fácil, porque eu vivi 7 anos dentro de um ambiente completamente tóxico, Uhum. onde eu achava que eu não ia sair dali, porque eu não tinha potencial para sair, para melhorar, para ir, sabe? Então, assim, mesmo que eu estudasse, que eu fizesse minha faculdade, que eu me formasse, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir sair daqui. Sim. Porque a minha chefe, o meu chefe, enfim, ele falava coisas que me faziam me sentir inferior. E como eu não tinha aquela valorização, como eu não me sentia valorizada por mim mesma, porque isso independe do que as pessoas falam, né, Nissimari? Porque, assim, às vezes as pessoas falam milhões de coisas. Uhum. E quando a gente sabe quem a gente é e o valor que a gente tem, isso independe de onde a gente esteja e do que falem, né? Sim. Com certeza. Eu não passei tanto por esse cenário de, tipo, putz, meu chefe falava coisas que eu me sentia repreendida, não me sentia tão valorizada e tudo mais, mas eu passei pelo cenário de que eu trabalhei numa empresa muito grande. E Sim, tinha muitas pessoas que também eram muito qualificadas. E ao mesmo tempo que eu evoluía, outras pessoas também evoluíam um pouco. Eu também tive um pouco dessa questão de, às vezes, papel e hierarquia, de alguma pessoa tomar uma decisão que realmente talvez não fazia tanto sentido, e aí me deixava um pouco mal. Mas o que mais me fazia me cobrar era que outras pessoas ao meu redor também eram muito boas. Então eu sim. ficava tipo, putz, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ficar me colocando ali no papel e eu não enxergava. Até que chegou um momento que uma líder minha, ela trouxe pra mim, tipo, cara, você tá sendo muito boa, você tá sendo exemplo pro time, você tá sendo exemplo para outras pessoas, você tá ensinando. Não tem por que você se cobrar, não tem por que você ficar com esse sentimento de desvalorização, sabe? E aí foi um momento que eu também comecei a me valorizar mais. E nesse momento que eu comecei a me valorizar mais, eu comecei a entender aonde realmente é o meu lugar, onde realmente eu deveria ficar, o que eu deveria realmente fazer e o que eu deveria aceitar ou não. Porque eu Sim. aceitava demais, fazia demais. Só que A aí eu gente não tava, tem limite, né? não tem limite. E aí chegou um momento que foi, putz, vou dar uma repensada na minha vida. E aí foi nesse momento que eu repensei e falei assim, beleza, é o momento de eu seguir a minha vida, de eu seguir a minha carreira, de eu conseguir fazer com que o que eu almejo seja mais prático para mim também e que eu seja valorizada ao ponto que eu quero ser, não ao ponto que as pessoas acham que eu deveria ser. E a gente começa a perceber também, Mário, que o problema não é a gente. Sim, O problema não é a gente. O que o outro entrega para a gente é um problema dele. Né? O que a gente aceita é um problema nosso. Então, assim, eu comecei a perceber que o problema não era o que eu entregasse ou não. Eu poderia entregar muito. Eu poderia entregar um ótimo trabalho. Mas quando você está no lugar errado, onde as pessoas elas não te enxergam,
e aquele lugar não é seu e aquele lugar você não cabe mais, você Uhum, pode entregar 100, que a pessoa só vai entregar 10. com certeza. Então, assim, foi exatamente o que aconteceu. E eu precisei desse processo para poder eu enxergar que eu era uma ótima profissional e que o problema não era eu e que eu poderia ser valorizada em outro ambiente, outro lugar, que isso independe de onde a gente está, né? Quando a gente sabe o que a gente merece e quem a gente é. Então, Sim. assim, nessas questões, como você atende outras pessoas também, como é que você percebe que a pessoa ela tá começando a ter indícios de se valorizar, de se enxergar? Como é que essas questões assim, acontecem quando você percebe isso nesse Ah, tratamento? geralmente as pessoas elas chegam num indício de muitas pacientes minhas, vou até dar um exemplo assim, elas chegam e falam, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu gosto. E eu pensei, cara, a pessoa se perde. A Sim, pessoa, ela vai fazendo tanto para os outros, ela vai tentando sempre agradar os outros, e aí ela se diminui. E aí sim, se diminui no relacionamento, se diminui com a sua autoconfiança, e aí acaba não acreditando que ela é boa o suficiente para as outras coisas. E aí a gente vai lidando com todas essas questões. E uma das primeiras coisas que eu sempre trago para as minhas pacientes é elas se conhecerem, entenderem quem elas são, que elas gostam de fazer. Porque aí vem a reflexão de tipo, putz, eu gosto tanto disso daqui, mas eu tô deixando de fazer isso daqui porque eu preciso fazer comida 7:30 da noite certinho, porque senão outra coisa vai acontecer no meio. Ou eu não tô conseguindo isso daqui porque eu preciso literalmente é, cuidar da casa, eu preciso cuidar dos cachorros, eu preciso limpar aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer outras coisas, e ela nunca olha para ela mesma. E aí essa autorreflexão faz com que elas comecem a expandir a mente para elas. E aí disso a gente vai trabalhando. E a gente vai trabalhando, 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 até que chega um momento que elas começam a fazer coisas por elas. Inclusive, eu tenho pacientes que ela fala assim, cara, eu odeio ir no shopping sozinha, eu não consigo gostar da minha própria companhia, eu não consigo sair, não consigo fazer nada sozinha. E aí, às vezes, eu até lanço desafios para elas, assim. E aí eu falo assim, beleza, você não consegue? Vamos fazer o seguinte, até semana que vem, vamos tentar ir tomar um café, aproveitar uma padaria, ir no shopping, passear aleatoriamente só para conhecer você mesmo, gostar da sua própria companhia, ver que o quanto você realmente é importante para você mesmo. sim. O quanto E é aí bom, ela né? pode falar, desculpa. Não, o quanto é bom a gente sentir que por si só a gente já fica feliz, né? A gente já se agrada com o que a gente Sim, gosta, né? com certeza. E eu levo muito isso como aprendizado do que eu já tive também, porque todo mundo passa por todos esses momentos e a gente vai aprendendo a lidar com a vida. E muito dessa questão de até, tipo, cara, sai, vai fazer alguma coisa, vai passear no shopping, vê alguma coisa, toma um Starbucks, dá uma passeada nas lojas, trabalha do shopping, fica lá aproveitando um ambiente diferente. E isso foi um aprendizado até que eu tive nesse momento de transição também. Porque o meu marido virou pra mim e falou assim, cara, sai de casa, vai trabalhar no shopping, vai fazer alguma coisa. E a gente entender que a gente é a melhor coisa do mundo é muito legal. E aquela coisa, entender que sem a gente as coisas não vão andar, não acontece. E a gente precisa entender que quando a gente gosta da nossa companhia, qualquer pessoa vai gostar, né? Com certeza. Quando a Exatamente. gente, quando a gente gosta da gente, as pessoas se sentem tão felizes do nosso lado, porque elas sentem uma energia muito boa, né? Porque ela sabe que mesmo ela não estando ali, você sozinho já se basta. Sim, com Você já é certeza. feliz, você fazendo qualquer coisa, você consegue ser feliz consigo mesmo, né? Então, assim, isso é tão, tão importante. Assim, eu vou até te fazer uma pergunta ao contrário. Como é que a gente consegue perceber quando a pessoa chega para ser atendido por você, assim, quando você começa a perceber que a pessoa ela está se desvalorizando? Uma pergunta assim inversa. Tá. Muitas das vezes vem muito sobre relacionamento, essa parte de desvalorização, porque a pessoa fica aceitando de tudo
menos o que ela realmente deveria aceitar ou deixar de aceitar. E aí ela aceita, às vezes, o parceiro fazer coisas que ela não gostaria que ele fizesse, eles não conseguem ter as conversas, ela não consegue se posicionar. E aí essa questão de se posicionar muito além do relacionamento ou até mesmo com família. Tem muitas pessoas que não confiam em si mesma para conseguir conversar com a mãe e falar, tipo, mãe, eu já sou adulto, me dá um espaço, eu preciso viver a minha vida, eu preciso aprender com os meus erros. E aí, às vezes, vai tanto disso de ficar se colocando num quadradinho que ela não consegue expandir. Sim, ela vai tentando se moldar, né? As Sim, questões que vão acontecendo. E isso virou uma bola de neve, você se fecha, né? Parece que está se fechando numa outra, assim, então tudo que acontece no externo, você está fechada, você está bloqueada, você não sabe o que fazer, está perdida, uhum, mais ou menos isso. E essa desvalorização, ela vem com pequenos detalhes, né? sim, sim. Coisas pequenas que acontecem no dia a dia, né? Sim, demais. E até mesmo na infância. Até mesmo quando você tá lá na escola e aí vem um coleguinha e fala assim: Nossa, mas você tá com cabelo feio hoje, hein? E aí você fica com isso pro resto da sua vida. Porque você acha seu cabelo feio e aí seu cabelo não é legal, não vai agradar outras pessoas. Aí de não agradar outras pessoas, você acha que você já não é o suficiente e vai indo, vai levando pra tudo quanto é coisa. Sim, pequenas coisas vão mudando, né? E essa questão da infância que você falou realmente, como a nossa infância ela projeta a gente, né? Uma infância mal cuidada, palavras malditas, tipo assim, sem pensar como isso traz para a fase adulta quando não é tratado, porque você na fase adulta, você sente uma insegurança tão grande. E isso vem da infância, né? Sim. Porque quando os pais eles incentivam, quando você tem amizades saudáveis na infância que te incentivam, que é claro que tem sempre alguém ali que vai soltar uma piada ou outra, mas quando você tem os seus pais, que é aquela base, e eles estão sempre ali te colocando para cima, e isso faz com que as coisas se revertam, né? E Uhum. qualquer coisa que qualquer pessoa disser não vai se internalizar, porque você tem uma base muito sólida de pessoas que estão sempre te elogiando, te colocando para cima e falando que você é capaz, né? Sim, com certeza. Às vezes tem família que é um pouco disfuncional. E aí eu acredito que eu não posso colocar uma carga tão forte nos pais em questão de incentivo, de trazer alguma coisa para a pessoa, mas talvez outras pessoas que essa criança tem um laço. Eu vou dar até o meu exemplo. Eu cresci com meus avós. Então, os meus avós são meus pais, eles me deram esse incentivo também. Eu sempre tive muito incentivo de professores, de que eu conseguia ter um vínculo ali, conversar e tudo mais. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Agora, o que eu talvez trago coisas relacionadas a pais mesmo, é quando vem uma carga mais emocional traumática, assim, de tipo, putz, eu não tive uma pessoa específica na minha vida, que seria a minha base, seria meu exemplo. E aí, que tem literalmente o vínculo, né? Quando o filho ali nasce e tudo mais, independente quando já tá grávida ali, esse vínculo é eterno. E às vezes a falta disso faz com que a pessoa se coloque num ambiente de que ela nunca é o suficiente também, porque ela nunca teve alguém tão próximo assim dela. Então vai muito do contexto ali da pessoa também. Então, por isso que é importante entender a história também de cada pessoa. Porque aí a gente vai entendendo os pontinhos e realmente, tipo, putz, ela não teve ninguém, ela teve alguém que incentivou, ela teve alguém que fez alguma coisa ou não. E aí a gente vai explorando todas as questões da história dela. Como você lidar muito com as mulheres, né? A Sim. gente estava falando sobre essa questão do feminino. Como a gente se desvaloriza de uma forma muito rápida, né? Na nossa vida. E nem, às vezes não é nem porque a gente quer, às vezes é o dia a dia da gente, a cobrança. E essa cobrança que vem muito cedo para a gente, ela faz com que a gente
sempre queira dar conta de coisas que a gente não vai dar. Sim, E isso causa uma frustração e parece que aquela autoestima ou aquela valorização da gente, ela vai diminuindo com o tempo. sim. É por isso que é tão importante o tratamento, né, Mário? Porque isso é uma constância, né? Porque Exatamente. a gente vive tantos ciclos, a gente vive o ciclo de adolescente, a gente vive o ciclo de adulto, de repente a gente está casando, tendo filho, formando família. Então, assim, todo esse ciclo que passa pela nossa vida, se a gente tivesse sempre uma ajuda profissional, seria perfeito, Sim. né? Mas como a gente sabe que muitas pessoas só procuram quando já estão No no limite. ápice, no Uhum. limite, né? Acontece isso. Muito, acontece muito. Inclusive, tem pessoas que já chegam tanto no limite que elas já estão meio que em surto ali, já estão tentando entender, tipo, que elas não são mais suficientes para nada na vida. Eu já atendi pacientes que estavam no ápice, assim, da sua crise existencial, emocional, sentimental. E a própria pessoa começou a se identificar com isso, começou a entender. E conseguiu retornar para o seu lugarzinho. Tipo, não, realmente, tem muita coisa que estava me afetando aqui e eu preciso começar a lidar com todas essas coisas. Mas é curioso que sempre algumas coisinhas remetem a toda a infância. Muitas coisas de todas as pessoas que trazem, assim, elas remetem à infância. Alguma coisinha que aconteceu, alguma autocobrança que teve, ou cobrança até mesmo dos pais. Putz, você tirou, igual na escola, você tirou 7, deveria ter tirado 8. Você tirou 8, deveria ter tirado 9. Você tirou 9, deveria ter tirado 10. Você tirou 10. Ah, meu filho, você não fez mais que obrigação, é isso aí, se vira. E e isso faz com que eles nunca se sintam o suficiente, porque eles sempre têm que atingir mais e mais, e aí quando eles estão no ápice deles, no máximo, ah, eu não fiz mais que a minha obrigação. Então a pessoa acaba se deixando ali para trás. E tem a questão também, às vezes, os irmãos têm que tomar conta de outros irmãos, ele assume uma responsabilidade muito novo, e quando ele cresce, ele não cresce preparado o suficiente, porque parece que a infância ele não viveu, né? Uhum, exato. Ele não teve o período de aproveitar, de brincar, de conseguir entender a parte lúdica da vida, né? Ele já foi para a parte mais adulta. E aí a parte de conseguir criar memórias afetivas, criar coisas diferentes ali que as crianças criam, ela já foi direto para uma responsabilidade que não era dela. E aí Sim, com isso ela acaba construindo muito não é uma autoconfiança baixa, mas ela acredita, ela uma começa cobrança isso, além, ela, né? ela começa a construir uma cobrança demais ali em cima dela de coisas que ela não deveria fazer. E ela não se sente preparada com nada, porque quando ela vai viver o relacionamento dela, ela não está preparada, porque ela pulou etapas. Exato, exatamente. E aí chega no relacionamento que é cuidar do namorado até como se fosse um filho. E aí tem que fazer tudo do jeito dela, e começa a virar uma bola de neve com vários assuntos que a gente vai abordando e vai lidando e vai entendendo. E meio que vira uma ramificação, assim, de tantas coisinhas. E muitas pessoas levam isso para a velhice também, né, Nissimar? Sim, A gente vê tantas pessoas que ficam com medo de pedir ajuda, né? Quando sim. você vê que chega uma certa idade, às vezes um senhor, uma senhora, eles não querem pedir ajuda porque eles acham que se pedir ajuda, não, eu tenho que dar conta. Eu sempre dei, mas eu tenho 80 anos, mas eu sempre dei conta, não Uhum, quero pedir ajuda. uhum, sim. Como a gente vê as pessoas passando por dificuldades, com medo de pedir ajuda, com vergonha de pedir ajuda, porque sempre teve que dar conta de tudo sozinho. Sim, com certeza. E não só os idosos, até mesmo a gente que é mais novo, ou até adolescentes, tem muitos que não gostam de pedir ajuda porque, putz, eu sempre consegui fazer tudo sozinho, por que que eu tenho que pedir ajuda agora? Às vezes a gente está vivendo numa fase ali da
da mudança dos 30 ou conhecendo de verdade a vida adulta, e a gente estava só ali na adolescência, fazendo essa transição, e a gente começa a ter uma crise de identidade, não consegue entender nada, e aí a gente também não quer pedir ajuda, porque a gente sempre foi autossuficiente, e aí nesse momento precisa de uma ajuda para conseguir meio que virar essa chavinha pro adulto mesmo, entender que a vida nem sempre foi só estrelinhas igual era da adolescência. Sim, a gente está falando muito aqui da autoestima e da autoaceitação também, né? Sim. E a gente sabe que as redes sociais, eu sempre bato na tecla das redes sociais, por quê? Porque ela mexe como um todo com a nossa vida, né? Uhum. Em termos de comparação, né? Eu falo sempre aqui, desde que eu estou iniciando meu podcast, eu falo muito em termos de comparação. Em todos os temas, eu acho, desde que eu comecei esse quinto episódio, eu tenho falado muito de redes sociais, eu sempre falo, porque as redes sociais faz com que a gente se sinta num comparativo da nossa vida, assim, surreal. Sim. Porque a gente acha que a gente não vai chegar ao patamar daquela outra pessoa, né? Nunca. Sim. A comparação, ela começa desde pequeno também, né? A gente sempre quer ser igual a algum amiguinho que a gente acredita que é melhor do que a gente, ou um primo, alguma coisa do tipo. E até mesmo quando os pais colocam a gente nesse ambiente de comparação. Putz, seu primo faz isso, você deveria fazer isso também. Sua irmã já tá fazendo isso, por que que você não tá fazendo isso ainda? Você é mais velha que ela, que não sei o quê. Você ainda não casou? Não teve filho? Não, ixi, tem de monte. E a gente acaba se comparando não só com essas questões, mas na rede social a gente tem esse costume hoje em dia de seguir muito influenciador, muito blogueiro, muito essas coisas. E aí a gente se compara em tudo, se compara em corpo, se compara em posicionamento, se compara em financeiro, se compara em estabilidade emocional. Putz, nossa, aquela pessoa já tem 3 filhos, tá vivendo sei lá quantas coisas do mundo e aí ainda trabalha com a internet, lida com 1 milhão de pessoas e aí tá super bem. Como que eu não tô bem? Nossa, mas aquela pessoa emagreceu tão rápido. Por que ela emagreceu tão rápido desse jeito? E aí a pessoa tá num processo faz 1 ano e meio. Gente, como é que ela conseguiu um salário desse? Como ela conseguiu Exato. viajar? Eu nunca vou conseguir viajar desse jeito. Uhum. A internet, ela mostra recortes bonitos, né? Pra gente, Uhum. recortes onde assim, aquilo dali é completamente irreal, né? Aquilo dali não é real, né? E a Sim. gente se baseia, eu falo a gente, mas como um todo, até a gente também aqui, a gente profissional, a gente também acaba se comparando em determinado momento. Com certeza. Só que quando a gente se compara, como a gente sabe, como a gente entende as coisas, a gente volta rápido nessa realidade. A gente fala, opa, eu estou me comparando, sabe? Não, ela com certeza deve ter dificuldade dela, só que ela não mostra, Sim, com né? certeza. Porque é mais bonito quando você mostra as coisas lindas, né? É Você mostra lógico. sua viagem, você mostra você viajando com a empresa. Nossa, ela está com um cargo maravilhoso na empresa dela. Então, assim, mostra os corpos bonitos, onde você idealiza a vida da pessoa como uma vida perfeita, e você acha que você não é autossuficiente para chegar naquele cargo, naquele emprego, fazer aquela viagem, ter aquele namorado lindo, ou aquela namorada maravilhosa. Meu Deus, e aquele corpo? Aquele Sim, corpo! sim. Será que eu vou conseguir emagrecer e ter um corpo malhado? Porque isso hoje bate muito, né? A gente bate muito nessa tecla, porque antes não era muito isso, né? Hoje em dia tem comparações demais, por quê? Porque tem internet demais. O conteúdo chega para a gente de uma forma muito rápida. Uhum. Então, o conteúdo chega porque tem a rede social, tem internet, enfim. E a gente não usa às vezes as redes sociais e a internet de uma forma bacana para a gente, até para ajudar a gente na nossa autoestima mesmo, né? A gente vê alguma coisa que combine com a gente. Nossa, eu vou comprar aquela blusa, ou vou fazer aquela viagem porque as pessoas estão fazendo muito aquela viagem para aquele lugar. Mas às vezes você nem quer ir, Uhum. sabe?
Às vezes você não gosta daquele lugar, você gosta de um lugar de praia, as pessoas estão fazendo muito viagem para lugar de frio, mas eu quero ir pro frio porque tá na moda. Vou pra Ushuaia. É algo muito assim, muito comparativo Sim. e muito difícil, né? A gente retornar quando a gente começa a se comparar muito nas redes sociais, é difícil a gente retornar. Mas é muito bom quando a gente consegue falar isso para outras pessoas, né? Quando a gente profissional assim, a gente consegue alertar as outras pessoas, porque as Sim. pessoas sofrem real com isso. Elas Uhum. sofrem real, elas caem numa cilada, elas vão no poço mesmo, profundo Sim. causa dessas comparações. E elas não conseguem sair do lugar. E isso é Sim. horrível, né? Com Porque elas certeza. lutam, 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 estuda, faz diversos cursos, casa, tem um relacionamento tão bacana, mas para elas nunca tá bom. Uhum. Nunca tá Exatamente. bom. Eu trago muito para os meus pacientes que cada pessoa tem seu momento. E, Sim, inclusive, isso veio a se tornar muito forte no meio da psicologia e até mesmo com as pessoas sem entender qual são o momento delas. E elas acabam se comparando até com amigas. Putz, eu tinha um grupinho de amigas lá no meu colégio, e aí tem uma que já casou e já tem dois filhos, tem a outra que tá casando agora, tem a outra que tá no auge da sua profissão, e eu tô aqui, trabalhando, fazendo algo do mínimo, tô tendo um relacionamento tóxico que eu não consigo sair, vai levando a bola de neve. E eu sempre não. Agora, nesses últimos dias, a gente teve a Copa. E aí eu sim. trouxe até um exemplo da Copa para as minhas pacientes esses dias. Que eu vi uma outra psicóloga postando aqui no Instagram e eu achei muito interessante. O Endrick, que é um jogador novo de 19 anos, ele jogou a primeira Copa dele nos 19 anos dele, tipo, no início da carreira dele. E aí tem um outro jogador, que eu nunca lembro o nome dele, não tô lembrando o nome dele agora, que ele tem 40 anos e dessa vez foi a primeira Copa dele que ele tá jogando como profissional. Então, cada um tem o seu momento, cada um não precisa ficar se comparando. Quando a gente almeja uma coisa, a gente quer chegar nesse objetivo, a gente luta para que ele venha, independente da sua idade, independente do seu momento. A gente conquista o que a gente almeja, desde que a gente batalhe para aquilo também. Sim, exatamente. É um conjunto de coisas, né? Sim, com Você se certeza. prepara, às vezes aquele momento não é seu, aquele lugar não é seu, aquele emprego não é seu, aquele Sim, relacionamento não é seu, e a sim, gente fica ali, ó. com certeza. É E, aquela coisa que a gente falou do trabalho no início. aham, Aquele local ali não é meu, mas uhum, é por isso que eu sofro tanto, que me rebaixam tanto, porque aquele espaço já não me cabe. sim, com certeza. Com certeza. E a questão da rede social, que a gente estava trazendo sobre a questão de comparação, da gente se espelhar, da gente achar que a vida da outra pessoa é mil maravilhas, foi até curioso, que eu acredito que foi ontem, que eu assisti uma moça postando dois vídeos diferentes do dia dela. Ela postou um vídeo trazendo uma rotina mais pessimista, e aí ela trouxe, putz, tive que acordar às 7 horas da manhã, tive que fazer café pro meu marido para ele trabalhar. Aí eu tive que dar o banho no meu filho, porque senão ele não toma banho sozinho. Aí eu tive que levar ele para a escola, não consegui ter tempo de fazer nada para mim e tudo mais. E aí chegou ainda no final do dia, eu tive que fazer a janta, meu marido não me ajudou em nada, pipipi, papapá. E aí depois ela trouxe um outro vídeo romantizando o dia dela. E aí foi tipo o mesmo dia, os mesmos vídeos, só que ela narrando como se fosse algo romantizado. E aí ela falou assim: ah, eu tive o prazer de acordar às 7 horas da manhã, conseguir aproveitar esse sol maravilhoso, fazer um café antes que meu marido vá trabalhar, para a gente aproveitar essa companhia nesse primeiro momento do Que dia. contraditório. Muito A contraditório. E quem ela assim, está enganando? exatamente. E aí ela trouxe, tipo, tá vendo como as pessoas romantizam às vezes demais a vida e você fica se comparando com algo que às vezes não é verdade. Sim. A vida de uma pessoa por trás ali tem muitas coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E ela mostra do jeito que ela quiser mostrar. Sim, a gente faz uma maquiagem das coisas, né? A Uhum. gente maqueia uma situação ruim. Nossa, eu sou mãe de 5 filhos, é tão maravilhoso, minha vida é tão leve. Sim, Então, assim, você romantiza uma situação que não,
Não tem necessidade de romantizar, mas é aquela coisa, né? São recortes da minha vida que eu quero mostrar para as pessoas que eu estou bem, porque ninguém quer mostrar o seu lado ruim, né? É Ninguém quer lógico. mostrar tristeza, ninguém quer fazer vídeo. Ah, eu tô chorando nesse momento porque eu tô triste, tá? Porque meu namorado me abandonou e eu tô chorando. Ninguém quer postar nada desse tipo, porque é aquela coisa, você não quer que as pessoas sintam pena de você, então você não Uhum, expõe isso. uhum. Você quer que as pessoas te admirem, porque o poder de admiração é o que Sim, faz você vibrar, né? Que faz sim, você viver. Porque é sim. aquela coisa, enquanto as pessoas estiverem me admirando, a gente fala isso dos influenciadores, né? Das pessoas das redes sociais, dos famosos, enquanto eu tiver gente me admirando, o meu ego vai estar inflado, vai estar maravilhoso. É isso. E isso é como se fosse uma droga, né? É a Você vai dopamina, né? A trabalhando. droga ativa dopamina ali, a dopamina faz as coisas maravilhosas da vida. Nossa, aquilo te alimenta, é o da tua alimentação diária. Porque se não tiver mais gente curtindo teus stories, te admirando, parece que você sumiu. É Você como não se você serve pra tivesse mais nada. morrido, assim. É algo muito, é muito real isso. Muito, Nossa, muito. por que que essa foto teve 20 pessoas e essa foto teve 1.000 pessoas? Então, assim, as pessoas elas buscam o tempo todo que aquilo esteja maravilhoso, aqueles recortes para as pessoas estejam maravilhosos, as pessoas admirem você o tempo todo. E Sim, e isso é tão real, né? A gente vive isso 24 horas, né? A gente muito. vive muito isso. Muito. E como o cérebro da gente, ele vai naturalmente, né? Ele vai naturalmente alimentando isso. Como você falou, a dopamina, né? Você sempre quer mais, nunca é o Sim, suficiente, sim. né? E a gente tá falando de rede social, né? Mas assim, tem esse lado negativo da rede social, mas a rede social também ela pode trazer benefícios, né? É aquela Sim. coisa, a gente saber usar, né, Nissimara? A gente Uhum. tem que saber usar, né? Sim, com certeza. A gente conseguir aproveitar a rede social da melhor maneira possível, seguindo coisas que a gente realmente goste, que a gente admire, coisas que incentivem a gente a fazer coisas que a gente gostaria de fazer, sei lá, um Instagram que ensina receitas de doce, porque eu adoro fazer doce, eu me sinto super bem fazendo doce. Então eu vou seguir isso para me admirar, para me aprender coisas para eu conseguir aplicar na minha vida. É, então, às vezes, a gente conseguir seguir, acompanhar coisas que realmente façam com que a gente se sinta bem, e não só influenciadores que mostram só o lado maravilhoso da vida, é muito melhor. E eu mesma, eu não sigo nada, nada de influenciador. Eu acho que eu sigo uns dois, três influenciadores só, que são o que eu mais gosto, assim, mais acompanho. Mas do restante eu não sigo nada. Eu sou muito difícil para seguir essas coisas porque eu não gosto de ficar olhando essa vida romantizada, porque querendo ou não eles têm story maker, eles têm não sei o quê, e só mostra só as coisas maravilhosas da vida. O que eles realmente passam por trás, eles não mostram. É aquela coisa de forma saudável, a forma saudável da rede social e a forma saudável da internet, ela está aí para a gente, ela está aberta para a gente. Sim. A gente pode seguir, como você falou, tem receitas, tem, sei lá, novelas, tem gente que gosta de Uhum, filme, de cozinhar. Então, assim, existe um mundo na internet que você pode trazer isso a seu favor, né? uhum, uhum, Porque isso também ajuda, né, a quem tem uma baixa autoestima e sim. quem, assim, não valoriza, não acha que é sempre autossuficiente. Então, assim, quando você faz alguma coisa que você gosta, parece que você se sente valorizada, parece que você, não digo nem autossuficiente, mas parece que você serve para alguma coisa, né, que as pessoas eu sirvo para alguma coisa. Olha, eu aprendi a fazer doce, então eu sirvo para alguma coisa. E Uhum, assim, pode parecer pouquinho, né? Pode parecer um degrauzinho ali, mas é já uma ajuda, né, para quem está passando por isso, né, Nissimar? sim, com certeza. Você fazer alguma coisa. Sim, com certeza. Fazer coisa que a gente gosta é uma das melhores coisas para a gente evoluir, assim, e se conhecer. Então, por isso que eu incentivo muito até mesmo as pacientes fazerem coisas sozinhas, para que elas se conheçam e saibam do que elas realmente gostam, que é o que a gente falou lá atrás. O que que você gosta de fazer, o que que você gosta de assistir, quais que são os seus sentimentos ali. E a pessoa começando a reconhecer isso faz com que ela evolua tanto emocionalmente, quanto pessoalmente, quanto profissionalmente, em todos os âmbitos ali da vida. Sim, e como isso interfere nos nossos relacionamentos, né?
Isso Muito, interfere muito, muito. muito. A gente perde totalmente a vontade, assim, a gente perde totalmente o desejo das coisas. E Uhum. a gente pode até estar num relacionamento bacana, mas quando você tem essa baixa autoestima, tem aquela questão da autoestima e da autoconfiança. São coisas Uhum. diferentes, né, Nissimara? São diferentes. São diferentes. A autoestima, ela vai muito sobre os seus valores mesmo, sobre as coisas que você consegue aplicar ali na sua vida, o quanto você se reconhece, o quanto você acredita que você é suficiente, mas são mais coisas relacionadas a sentimentos, vamos dizer assim, emoções. E a autoconfiança vai muito sobre você acreditar que você consegue superar desafios, que você consegue fazer coisas que você almeja. Putz, eu gostaria muito de conseguir falar aqui na live, porque vai ser muito legal e tudo mais. E eu preciso de uma autoconfiança, porque eu nunca fiz uma live conversando com alguém, então eu preciso ter isso dentro de mim, que eu vou conseguir superar esse desafio. Eu preciso ter a minha autoconfiança nisso. Então são coisas bem diferentes. A autoestima vai muito até do cuidado mesmo da pessoa com ela mesma. Sim, as pessoas às vezes confundem isso, mas tem essa diferença, né? É algo, Tem. o que que a gente pode falar que é algo mais interno? Autoestima ou autoconfiança? Autoconfiança, que é o mais interno? Eu traria autoestima, talvez. É, Porque a autoconfiança é algo que outras pessoas conseguem alimentar um pouco mais fácil na gente. Elas conseguem trazer a confiança pra gente, conseguem incentivar a gente a atingir objetivos. Agora, a autoestima é mais difícil da gente alcançar, da gente tocar naquele botãozinho e falar, tipo, putz, eu sou legal, eu sou bonita, eu sou confiante, eu sou várias coisas ali e é muito mais difícil você chegar nesse patamar de reconhecer. Agora, a autoconfiança, às vezes com um empurrãozinho ali, você faz mesmo um pouquinho de medo, mas aí você vai alimentando isso mais fácil. essa questão não é autoconfiança não, mas o autoestima, ela vem muito do amor próprio, né, Sim, Simária? Quando a gente aprende a se amar, eu acho que isso é bem automático, né? Ele passa a ser uma coisa mais fácil, né? sim, Quando a com gente se certeza. ama acima de qualquer situação, né? Acima de um carro, de um cargo, de, sei lá, de um relacionamento. Quando a gente se ama, qualquer lugar que a gente se sinta mal, ou qualquer coisa que venha tirar o nosso foco, ou fazer a gente se sentir inferior, a gente já percebe, né? Sim, com certeza. Esse auto-amor vai muito além de um sentimento, tipo, putz, eu só me amo. Mas eu consigo reconhecer o que eu realmente aceito, o que eu não aceito, quais são as coisas que eu posso fazer para melhorar por mim. E você sempre se coloca no centro ali da situação. Eu gosto muito de dar um exemplo para algumas pacientes minhas do floco de neve. O floco de neve, ele tem uma bolinha no meio, assim, e depois ele vai abrindo em vários raminhos e cada raminho abre mais raminhos. E essa bolinha no meio é sempre a pessoa em si. É ela que move todo o restante. E aí, cada raminho desse é algo relacionado à vida dela que ela precisa ter para ela, ter o controle e conseguir entender que todo esse contexto faz com que ela seja ela, mas sem ela não existe todo esse contexto. Caramba, é verdade. É o início, né? Ela vai, né? Exato. Então ela é a pessoa principal ali da vida dela. Então ela precisa se amar, ela precisa se cuidar, ela precisa alimentar isso para que as outras coisas também fiquem bem. O trabalho fique bem, que é um raminho, o relacionamento é um raminho que fique bem, a família também, porque querendo ou não, se a gente não tá bem, a gente afeta a família, mãe, pai, principalmente, que se preocupa muito com a gente. E aí vai indo. Então eu gosto muito de dar esse exemplo do floquinho de neve. Serve tipo um exemplo tipo de uma árvore também, Faz que o todo tronco é alguma sentido. coisa. Mas o floquinho de neve eu gosto muito porque literalmente é o centro, sabe? E aí vai ramificando para os outros lados. Faz todo sentido, realmente, realmente. Eu estou com uma pergunta aqui do Giovanni. O Giovanni ele está perguntando assim, como diferenciar uma autoestima saudável de uma autoconfiança baseada apenas em aparência, dinheiro ou status?
Vamos lá. A autoconfiança baseada em aparência, dinheiro, status, ela vem muito quando você tem isso. Aí você tá maravilhoso porque você consegue conquistar talvez coisas que você gostaria de conquistar porque você tem o dinheiro, porque você tem um carro. Eu vou sair com uma menina ali, mas ela só gosta de sair porque eu tenho esse carro. Eu tenho um status de que eu sou, sei lá, sou filho do prefeito, então as pessoas gostam de mim. Não sei, tô dando exemplos aleatórios. E aí isso faz com que eu alimente essa autoconfiança da pessoa ali e faça com que ela seja suficiente para as coisas ao redor dela. Mas a autoestima dela não necessariamente vai estar boa. Ela pode estar sempre se cobrando de, putz, eu tenho que ter isso para ter as pessoas, eu tenho que ter aquilo para ter outras pessoas. E aí ela nunca vai se sentir bem realmente com ela mesma. Porque se ela não tiver essas coisas, o que que ela é? Sem isso. Exato. Sem isso, o que que ela é? Ela é aquela pessoa que não acredita nela, que não se sente valorizado e que se acha assim, eu me acho um carro. Eu me acho um Exato, apartamento, eu me acho uma exato, conta bancária, eu me acho exato. isso porque eu sou isso. Eu não sou de fato a Karine, eu sou o carro que eu tenho, eu sou o apartamento que eu tenho, eu sou, então assim, eu sou a fama que eu tenho, né? Porque Uhum, as pessoas vão muito por isso também, por gente famosa, enfim, de relação. uhum. Então, é bem por esse lado, né? Ele fez uma outra pergunta também. Quais hábitos diários realmente fortalecem a autoestima de uma forma duradoura? Os hábitos, assim, que a gente. Ah, eu trago muito para as minhas pacientes para elas literalmente se cuidarem, para elas terem um momento, para elas tomarem um banho gostoso, para elas comerem algo que elas gostem de comer, se alimentar bem, para que elas consigam ter, se elas têm um parceiro, ter uma troca legal com o parceiro, trazer o que elas realmente estão sentindo. E isso vai alimentando aos poucos e com coisas básicas. Não Sim, necessariamente você precisa, putz, eu preciso viajar para a Índia para mim conseguir ter uma autoestima boa, porque eu vou ser a pessoa que foi para a Índia. sim, Então, são coisas básicas da vida ali, no seu cuidado diário. Às vezes a pessoa acordar, tomar um café gostoso, fazer coisas mais tranquilas, ir para uma academia para poder liberar um pouco mais de energia, liberar ocitocina ali no exercício, que faz muito parte dos hormônios ali também, trazendo a felicidade, trazendo muitas coisas pro cérebro ali. Eu acredito que seja muito importante. sim, bacana. E assim, a gente lidar o tempo todo com a comparação, como a gente falou, né? E com as Uhum, críticas. São uhum, muitas críticas na nossa vida, né? As pessoas, elas criticam o tempo inteiro. E uhum. assim, como a gente pode lidar com isso de uma forma assim mais amena, assim, mais leve, assim, para a gente não levar isso tanto para o coração, assim. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente lide com isso de uma forma mais tranquila, que não afete tanto a gente? Tem algum Sim. exercício, alguma coisa? Geralmente a gente lida muito com as críticas com algo que é algo ruim, com algo que vai fazer mal pra gente ou que a gente vai se sentir mal com essas críticas. Mas eu gosto muito de trazer para as minhas pacientes, para os meus pacientes em si, como uma crítica mais construtiva e para elas pegarem isso de alguma maneira e transformarem em algo bom. Independente se a pessoa realmente quis atingir a gente. A pessoa teve um comentário ali que realmente falou assim: Nossa, mas esse óculos seu não combina com o seu rosto. Beleza, não combina com o meu rosto, mas eu gosto do meu óculos. Então eu vou levar o meu óculos ali para minha vida. E se eu realmente algum dia acreditar que não tá mais fazendo sentido, que não tá mais combinando, eu vou entender que aquela pessoa falou algo para eu ir procurar um melhor. Agora, se ela tá fazendo isso só para me atingir, o que que a pessoa gostaria também que eu tenho ou que eu faço que ela não está conseguindo alcançar? Às vezes as críticas misericórdia, falam muito sobre as outras pessoas do que sobre a gente mesmo. Sim, Em vez de a pessoa estar falando da gente, está falando mais dela. O que que ela realmente queria ter, o que que ela realmente queria alcançar, o que ela queria fazer que ela não faz. Às vezes ela acredita que se ela fizer, a gente já vai achar que ela está copiando, está invejando.
ou alguma coisa do tipo, e aí ela não faz, e aí ela critica o que a gente está fazendo, pra gente parar de fazer. E aí, muitas das vezes, se a gente para de fazer alguma coisa, essa pessoa começa a fazer a coisa que a gente estava fazendo. Sim, quando a gente quando aprende a se valorizar, né, a gente tem um filtro, né, para essas Sim, coisas. A gente sabe filtrar, né? sim. Porque e a gente, é como você falou, eu achei bem bacana o que você falou agora, é que assim, às vezes depende da crítica, Uhum. porque quando uma crítica vem com maldade, você está sabendo quando ela vem com maldade, a Sim. forma de falar, como ela foi falada, por quem. Então, assim, dependendo de quem falou e como falou, você leva aquilo assim, numa boa, porque você sabe que aquela pessoa ali é completamente diferente de você e você sabe por que ela está fazendo isso na maldade, só realmente o fato de criticar, que ela critica todo mundo, né? Ela é Sim, maravilhosa e sim, ninguém é, ou se ela está tendo fazendo essa crítica para construtiva, porque gosta de você, porque, enfim, caramba, isso daí não ficou legal, você está com o rosto tão assim, o seu óculos, poxa, ficaria mais assim, porque você tem um rosto tão mimoso, não sei, algo como a gente citou agora o exemplo do óculos. Porque uhum, às vezes as pessoas, elas. Isso depende, quando a gente sabe filtrar, aquilo não atinge a gente, né, Mari? A sim, gente não fica, a gente não se afunda, a gente não fica mal, a gente não fica triste, porque a gente vai saber levar aquilo numa boa, porque a gente sabe, ah, não, eu amo esse óculos, eu gosto muito desse óculos no meu rosto, eu acho que eu fico linda, então, independente de quem fale ou não, eu não vou tirar, porque assim, eu sou apaixonada por ele. sim. Porque você sabe, né? Você Uhum. sabe. Exatamente. E aí vai muito do que a gente já conversou várias vezes, do que eu gosto, do que eu deixo de gostar, o quanto a gente confia na gente mesmo, no quanto a gente se ama, no quanto a gente acredita que as coisas que a gente escolhe é o melhor pra gente. E tá tudo bem se no futuro a gente entender que esse melhor pra gente agora, nesse momento, não era tão melhor. Mas a gente vai vivendo alguns momentos. E cada momento da nossa vida a gente também tem fases. A gente também tem algumas mudanças, tem alguns outros comportamentos, tem algumas outras escolhas que podem não ser as mesmas do passado. Só que se no momento agora eu tô me sentindo bem, tô me sentindo maravilhosa, tô ok com as minhas escolhas, tá perfeito. Eu não tenho por que eu ficar ligando para uma opinião, para uma crítica de outra pessoa. Sim, assim, quem tem autoestima também, ela sofre, ela passa por alguma coisa, mesmo com a autoestima elevada, assim, a pessoa, ela tem algum tipo de sofrimento com isso, porque às vezes ela fica com medo de estar com a autoestima tão elevada, para não se achar maior do que os outros, melhor do que os outros sempre. Tem essa questão também, né, que as pessoas ficam com medo disso, né? Eu Sim. só não posso ter uma autoestima muito elevada porque vão falar que eu sou metida, que eu sou demais, que Sim. sei lá, que eu sou autossuficiente demais, tudo é demais, né? Uhum. Mas tem um equilíbrio nisso, tem que ter um equilíbrio nisso também, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem pessoas que realmente às vezes são demais e aí tem pessoas que são de menos. A gente precisa entender esse equilíbrio da balança, né? Eu já tive até convivência com pessoas que a gente não podia elogiar a pessoa, porque senão a pessoa virava a estrela da árvore de Natal ali. Então não dava para ficar colocando muito elogios pro ego dela. Então realmente tem que ter esse equilíbrio aí para que a gente É aquela consiga. coisa, aquele ego inflado, né? Você fala, 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 quanto mais você fala. E é isso que acontece com as pessoas famosas, né? Que elas Sim. recebem tantos elogios, digo homens famosos, mulheres famosas, o tempo todo as pessoas ali em cima falando, nossa, você é linda, maravilhosa, você é demais. Que Uhum. que tem um determinado momento que se a pessoa fala diferente, ela fala, ai meu Deus, 30 milhões de pessoas falando que eu sou maravilhosa, vem um abençoado hater falando que eu não sou. Então, Uhum. assim, não tem nem como ela pensar diferente daquilo, porque 30 milhões falam que ela é maravilhosa. Então, assim, Sim. mas tem que ter um equilíbrio para que isso não faça com que você se torne uma pessoa insuportável de Sim. conviver, porque tem isso também, né? Tem Sim. pessoas que ficam insuportáveis à convivência. Nossa, é demais. Tem pessoas que às vezes acabam deixando de entender até mesmo sobre empatia, sobre algumas outras coisas, porque elas colocam só elas ali no ambiente e só elas são o centro da atenção e pronto. Se elas não forem o centro da atenção, elas já ficam às vezes até revoltadas e vai mudando o ambiente ali conforme.
ela acredita que deveria ser, né? Porque só ela sabe das coisas, só ela entende, só ela tem. Então vai virando algo meio chato e aí acaba meio que as pessoas vão excluindo essa pessoa. E com isso também faz com que a pessoa acabe ficando mal no futuro. Porque aí ela não vai ter mais ninguém próximo, não vai conseguir conversar com mais ninguém, não vai conseguir se mostrar para mais ninguém, porque todo mundo não vai gostar. E é aquela coisa, você pode ter uma autoestima bacana, você pode se sentir maravilhosa, mas é aquela coisa, você tem que ser humilde também ao ponto de aceitar alguma coisa que venha na sua direção, né? É ruim, porque isso não significa que você ouve 30 milhões de pessoas falando, mas se uma pessoa falar alguma coisa construtiva para você, você não vai ouvir porque você não precisa ouvir, né? Então, assim, não tem nada a ver. Eu vejo muitas pessoas tão competentes, assim, profissionalmente, às vezes com uma vida, assim, bacana, sabe? Eu conheço algumas pessoas que realmente não vivem na perfeição, tá? Porque isso realmente não existe. Mas, assim, que tem uma vida tão bacana. E você fala assim, poxa, essa pessoa tinha tudo para ser marido em pé. Essa pessoa tinha tudo para olhar para você e meio que virar a cara. Mas a pessoa tem humildade e isso faz com que você ganhe mais pessoas te admirando, né? Sim, com certeza. E eu acredito muito que esse tipo de comportamento, inclusive, tipo, putz, essa pessoa tem muito dinheiro, mas ela poderia ser extremamente nariz em pé, ficar igual o Silvio Santos jogando aviãozinho para todo lado. Não que o Silvio Santos seja assim, meu Deus do céu, não. É... Mas isso vem muito da essência, vem muito da criação. E até mesmo o Silvio Santos, que agora eu citei ele, vou ter que dar o exemplo dele, ele sempre foi muito humilde. Ele também sempre teve muito essa questão de, beleza, eu jogo aviãozinho para todo lado, mas eu jogo o aviãozinho talvez para quem realmente eu acredito que precise. Não para mim ficar só me esnobando porque eu tenho aviãozinhos para jogar. E vem muito da criação, vem muito dos pais, e tipo, ó, coloca o pezinho no chão, às vezes você tem isso, às vezes você não tem, então você tem que cuidar das suas coisas, e vai muito além do que só um comportamento da pessoa em si, mas até de muito atrás dela ali. Sim, é aquela coisa, os pais, ele tem que ajudar você nessa infância, né? Fazer com que você acredite em você, até para você ter uma vida assim, para você seguir a sua vida apostando que você é capaz de fazer as coisas, mas também tem que mostrar para você que você não é melhor que ninguém, né? Uhum. E que você tem um local para retornar, e esse local para retornar é humilde. Ele não Sim. grita. Você, quando é bom, você não precisa gritar. Uhum. Quando você é uma pessoa inteligente, bacana, uma boa profissional, você não precisa gritar aos quatro cantos que você é. O Sim. seu próprio trabalho que vai dizer sobre você. Sim. Você, para você ser uma ótima cantora, você vai cantar e as pessoas vão te ouvir. Você não precisa o tempo todo falar, eu sou maravilhosa. Uhum. Mas, assim, a pessoa tem que ter um equilíbrio, assim. Ela tem que entender que você ter uma autoconfiança, uma boa autoestima, não tem nada a ver com soberba, né? Sim, com certeza. Agora que eu citei o exemplo do Silvio Santos, inclusive, uma das filhas dele, que eu acompanho mais, eu não acompanho tanto as outras, mas a Patrícia Bravanel, ela é muito assim, que ela é uma das filhas dele, né? E ela foi criada nesse ninho de extremo dinheiro, vamos dizer assim, e ela sempre soube ser muito humilde. Ela sempre soube se colocar, tipo, não, eu estou num ambiente de trabalho, eu estou trabalhando, eu não estou falando com meu pai. Até que quando ela estava no programa junto com ele, ela nem chamava ele de pai, chamava ele de Silvio. Sim. E tem várias coisas que as pessoas se colocam no seu lugar ali certinho para que isso não ultrapasse, para que isso não vire algo esnobador. Você pode ser quem você é. E a pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que sabe a competência que ela tem, não precisa ficar provando todos os dias, né? É Exatamente. algo tão natural, as pessoas se admiram pelo que você é, de fato, né? Uhum. É aquela coisa, as pessoas admirarem seu dinheiro, sua fama, é diferente das pessoas admirarem você como pai, você como mãe, você como profissional, você como cantora. Nossa, aquela pessoa tem um dinheiro extremo, mas ela canta super mal.
Uhum. né? Tem gente que ela é levada pela fama, pelo dinheiro, pelo status, e às vezes não é aquela cantora toda, não é aquela ótima atriz, mas Uhum. assim, isso também depende do ponto de vista, claro, que isso aí, cada um tem a sua opinião em questão de cantor, ou atriz, ou Sim, sim. profissional, mas assim, quando a pessoa ela sabe do seu potencial, ela não precisa ficar provando o tempo todo, né? Sim, com certeza. Ela mostra por si só, né? Até mesmo profissionais que a gente conhece, inclusive, até a gente mesmo no nosso ambiente de trabalho, ou até quando a gente trabalhava com outras coisas, é, não necessariamente a gente precisa ficar falando, tipo, putz, eu sou isso, você tem que se direcionar a mim por isso e tudo mais, se colocando num patamar que às vezes as pessoas acabam não te respeitando. Porque você se coloca ali num lugar chato. E a pessoa não vai te respeitar, a pessoa não vai querer conversar com você. E se você só faz o que deve ser feito, literalmente, e você consegue alcançar os objetivos impostos pelo que você precisa fazer, as pessoas vão te reconhecer por isso. E a gente pode fortalecer essa autoestima, né, essa valorização da gente em qualquer idade, né? Mas não tem idade para isso, né? Sim, com certeza. Essa autovalorização que a gente tem com a gente mesma, autoestima, autoconfiança, não é porque você não tem que você não precisa, que você não vai ter nunca mais na sua vida. Isso é algo que pode ser construtivo, pode ser construído ali durante o seu caminhar da sua jornada dali para frente. Aí com uma terapia, com cuidados com você mesmo, com pessoas que realmente estão ao seu lado para te ajudar a evoluir. Então vai muito do seu caminhar. É muito, muito bacana. Eu queria fechar esse bate-papo da gente, mas antes de fechar, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, um recado para as pessoas que se verem inferior, né? Que têm se visto de uma forma minúscula perante aos outros, que nunca acha que é o suficiente, que está sempre estudando, trabalhando, e sempre acha que nunca vai chegar a lugar nenhum, não tem aquele, não consegue ter aquele, não é nem vontade, mas aquela pessoa que não consegue olhar lá na frente e ver que ela vai chegar mais longe. Então, assim, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas e pedir a elas mesmo para se cuidar, o que, que elas podem fazer, assim, vocês deixassem essa mensagem para essas pessoas. Tá, perfeito. Vai muito do que a gente já conversou um pouquinho para trás, mas cada pessoa tem seu momento, cada pessoa tem a sua trajetória de vida, cada pessoa vai alcançar os objetivos que almeja no seu momento específico, na sua fase específica da vida, e não necessariamente vai ser na mesma de outra pessoa que ela está se comparando e tudo mais. E você também não precisa ficar extremamente pensativo, reflexivo, tentando correr atrás de algo que não é para ser no momento específico. Às vezes você está trabalhando, se matando ali no trabalho, fazendo muitas e muitas horas de trabalho para você conseguir talvez ter um pouquinho mais de dinheiro ou para você ter um cargo a mais. E nem sempre esse cargo a mais chega na hora que você quer. Sempre chega na hora que deveria chegar, na hora que realmente é para acontecer. Então, o que eu sempre trago para as minhas pacientes é para elas aproveitarem o momento, aproveitarem o hoje, aproveitarem o agora, aproveitarem o que elas estão fazendo para que no futuro elas não olhem para trás e fiquem, putz, eu lutei tanto só para ter isso daqui e eu não aproveitei a minha vida. Eu não consegui passear com meu marido, eu não consegui ter um namoro mais saudável, eu não consegui cuidar de mim, eu não consegui fazer o cabelo que eu queria fazer, eu não consegui tomar o banho que eu queria tomar, ficar 40 minutos lá no banho, aproveitando, só relaxando, porque eu sempre fiquei correndo atrás de coisas que eu almejava e que no futuro vão chegar de qualquer maneira. Vão chegar se você ficar bitolada naquilo e pode ser até que demore para chegar mais, porque você fica tão bitolado que às vezes acaba te atrapalhando, mas vai chegar se você aproveitar também o processo da vida. Então eu trago muito isso pro pessoal, para eles aproveitarem o momento e se cuidarem mais com isso. Ai, Nishimara, eu quero te agradecer.
Agradecer por esse bate-papo, agradecer por esse recado, por essa mensagem que a gente deixou aqui para todo mundo. Eu acho que quando a gente começa a se olhar e a se cuidar, a gente percebe a diferença ao nosso redor, como as pessoas elas olham para a gente, como as pessoas gostam de conviver com a gente quando a gente se olha com carinho, né? Sim, A gente se olha com amor, a gente se ama e a gente se cuida, a gente pode cuidar de qualquer pessoa que esteja próximo da gente, a nossa companhia vai ser muito agradável para todo mundo. com Então, assim, certeza. não é só se cuidar para a gente, mas para as pessoas que a gente ama também, Com né? certeza. Como é importante isso, e assim, deixar uma mensagem também junto com você aqui para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se olharem, se amarem, fazer as coisas que gostam mais, assim, passear, curtir amizades que gostam, tirar um pouquinho de tempo, tirar um pouco da tela, né, da rede social, às vezes, porque as pessoas estão muito, né, é um vício, enfim, muito grande, mas que as pessoas possam olhar um pouco para suas famílias, para seus amigos, para uma viagem que queira fazer, se programar, fazer realmente coisas que gostam e se amar, se cuidar, se valorizar, prestar atenção no que gosta, nos seus limites, aprender a dizer não, muitas vezes. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem aqui para as pessoas que precisam, que não estão conseguindo, assim, se valorizar, se acham muito pequena diante de coisas grandiosas e sabe, as pessoas em volta sabem que ela tem um valor muito grande, mas ela não consegue enxergar isso. Uhum. Procurem ajuda. Eu e você, assim, nós como profissional, né, a gente sabe o ponto, né, como a gente vai trabalhar nisso, então, assim, procura ajuda, procura ajuda mesmo, não sinta vergonha, está se sentindo desvalorizado, procure ajuda, vamos conversar, vamos procurar se analisar e começar a enxergar pontos que é necessário para que a gente consiga se amar mais, ter mais Com amor certeza. próprio, porque as pessoas com amor próprio, elas se sentem mais felizes e vivem melhor, né? Então, Perfeito. assim, muito obrigado, Nissimária, por você ter aceitado aqui, bater esse papo com a gente. Espero que não seja o primeiro, que a gente possa conversar sobre outros temas. Adorei muito falar com você. Eu quero te agradecer por você ter topado, né? E deixar um beijo enorme para você. Que você continue com esse trabalho maravilhoso, que a gente sabe que muda muito a vida das pessoas que precisam de uma atenção, que precisam de uma conversa, de um bate-papo. Então, assim, sigam a Nilcimari, sigam ela, acompanhem o trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso com mulheres também, que eu tenho acompanhado. E é isso, te agradecer mesmo, te mandar um beijo e que a gente possa ter outras conversas, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, Karine. Foi muito gostoso aqui ter essa troca. É importante que a gente converse bastante sobre os assuntos que a gente trouxe aqui em específico. E as pessoas que acompanham também acabam se refletindo um pouco mais sobre si, sobre o seu comportamento, sobre a sua autovalorização e a gente levar isso à frente é muito importante para as pessoas. Realmente estamos aqui para ajudar quem se sente confortável de procurar a gente. E claro, quem está da minha rede aí, seguir você também. Muito obrigada, adorei conversar com você. Também adorei. Espero que a gente possa conversar sobre outras coisas aí que Vamos o sim. mundo for trazendo para nós. Tá bom, meu amor. Um beijo para você Um e obrigada a beijo. todos que acompanharam aí. Tchau, 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 tchau. meu amor. Beijo.